The verse that we want to share is 27. E a passagem que eu quero estar compartilhando com a igreja se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 27. If you have your Bible, please take it and open it. Você tem sua Bíblia? Abra nesse momento em Efésios capítulo 5, versículo 27. Aleluia. And I will ask Lucas to read it. E eu vou pedir para o irmão Lucas estar lendo com a igreja, amém? Amém. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz assim: Apresentai-vos a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Maybe you are already familiar with this verse, Talvez vocês já conhecem esse versículo, but God wants to remind it. mas Deus quer trazer a memória de vocês novamente. And repetition is good for us E repetir essas mensagens faz bem para nós, because we can remind ourselves, porque a todo tempo podemos se lembrar, because we are all busy and when we do our work, sometimes we forget about it. porque muitas vezes nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres e acabamos por esquecer algumas palavras que ouvimos. Sometimes we even forget that we are the church. Sometimes some people forget that they are the church. Muitas vezes existem até alguns irmãos de igreja que se esquecem que eles são a igreja de Cristo. The church of God is not this building. A igreja de Deus não é essas paredes, It's not just us here, não é somente nós que estamos aqui, but it's everyone that has given their life to Jesus and those who believe that Jesus died for them. mas a igreja de Cristo somos nós que estamos aqui e todo aquele que um dia aceitou Jesus como único seu Salvador. Glória a So Deus. I have good news for you today. Eu tenho boas novas para essa igreja nessa noite. You are part of the church if you receive Jesus. Se você aceitou Jesus, você é parte dessa igreja. Glória a Deus. Aleluia. But in the church, Mas na igreja, part of the church is going to be the bride. mas vai ter aquela parte da igreja que vai ser considerada a noiva de Cristo. What is the bride? O que é a noiva? Most of the time, God uses the example of our lives to reflect the reality of His kingdom. Muitas das vezes Deus usa exemplos, do nosso cotidiano para comparar, com nós e seu reino. So, if I ask you what is a bride, you will just know it. Se eu perguntar para a igreja o que é uma noiva, muitos vão saber dar essa resposta. So you would say, this is a girl that has never been with a man before. Vocês vão dizer, essa é uma mulher, a noiva é uma mulher, que namorou com um noivo por um período. And she's waiting for that groom to take her. E ela está se preparando, para o dia do casamento, onde ela e o noivo se tornarão um. But until the day she stays with him, she is preparing. Então, mas antes de chegar esse grande dia, ela se prepara muito. And we are going to talk about the preparation today. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa preparação. Because you are the church and God wants you to be the bride. Porque vocês são a igreja que Jesus um dia virá buscar a sua noiva. So, the bride will be the one who is getting prepared, I said. E a noiva que Cristo virá buscar é uma noiva que está preparada para esse grande dia. So in the preparation, the bride, she watches what she eats so that she can fit her dress. A noiva, quando ela está prestes a se casar, ela começa a cuidar até de sua alimentação para ela estar em forma para esse grande dia. And also, she chooses the best dress that she can find. E essa noiva, para esse grande dia, ela vai lá na loja e escolhe o vestido
mais lindo que ela encontrar. And in our culture, and I think it's also in the culture of Brazil, the dress of the bride is white. Na nossa cultura de Madagascar, dentro que no Brasil também, o vestido da noiva, ele é sempre branco. This means purity. Que o significado disso é pureza. And this purity is what the groom is looking for. E essa pureza é para o noivo, né? Não ser encontrar em sua igreja. And also, this bride, when she prepares, she's not seeing another man, but she's keeping herself for the groom. E quando a noiva toma essa decisão do casamento, né? Ela não precisa mais procurar por ninguém, porque ela já decidiu de quem é o seu coração. Amen? Amém? Amen. And this bride also, she keeps a relationship with the groom. It means that it's not... Então, essa relação que a noiva tem com o noivo, né? A todo momento eles estão em contato para esse grande dia. They talk day or night. Eles conversam durante o dia, durante a noite. They talk about everything. Eles conversam sobre todos os detalhes. Yes, all the details of their lives. Sobre tudo o que vai acontecer nesse dia. But they also share their feelings. Eles também compartilham entre eles, né, o que estão sentindo naquele momento. Or their preoccupation. Quais são suas preocupações para esse grande dia. But also they talk about the wedding. Mas eles também conversam sobre o casamento. So it is really important that we know that when we are a bride, we know how to prepare. Então é importante quando nós reconhecemos que nós somos a noiva de Cristo e como nós temos que ser preparados para esse dia. There's a reality in the church today. Existe uma realidade na nossa igreja nos dias de hoje that we all need to know. E todos nós precisamos saber. It is a reality that Matthew 24 is presenting. É uma verdade que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5? 24. Mateus, capítulo 24. It talks about the 10 virgins. Que fala sobre as 10 virgens. And all these 10 virgins represent the church. E essas 10 virgens representam a igreja nos dias de hoje. But only the 5 could attend the wedding. Mas somente 5, né, foram para o casamento. Because they had the oil. Porque eles tinham óleo sobre tija. Because the oil is really important. Porque o óleo era muito importante naquela época. This oil represents the relationship with God. E hoje em dia esse óleo representa nosso relacionamento com o nosso Deus. The relationship is not the same for everyone. A relação com Deus não é igual para todos. So I'm not telling you this is the right relationship. Então, por esse motivo, eu não estou falando dessa forma que tem que se relacionar com Deus. But I am saying there must be a relationship. Mas o que eu estou dizendo é que vocês precisam se relacionar com o nosso Deus. Amen? Amém, igreja? Amen. If you follow me, raise your hands. Se você está acompanhando, se está me acompanhando, aí a sua mão. And here. If you want to sleep, stand up and do some stretching. Se você tem algum irmão com sono, levante, né? Se estique um pouco. Because I'm very soft, I'm not like André. Porque eu sou. Fala meu nome. Eu sou um pouco calmo, não sou igual o irmão André. So if you want to sleep, stand up and come back. Mas eu sou, levanta, leva uma água e volta. I'm just joking. Okay. Let's see Matthew 7. Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Verse 18 until 27. Mateus capítulo 7, do versículo 18 ao 27. Aleluia! Mateus capítulo 7.
até o versículo 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Versículo 19: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Sometimes when you read this verse, we want to delete it from the Bible because it's scary. Muitas das vezes, quando a gente lê essa passagem, dá vontade de tirar da Bíblia, porque ela é muito pesada. But this is a reality, and when God says something, He will do it. Mas é uma verdade que nós devemos saber, porque quando Deus diz que será assim, vai ser dessa forma. But you have the choice to see what you want to happen. Mas você tem um livre-arbítrio, pode escolher, né, o que irá acontecer com sua vida. So the choice is yours today. Então a escolha é sua nessa noite. We all know that these people were all Christians. Nós sabemos que todas essas pessoas que falam nessa passagem eram pessoas crentes. They were the church. Eles estavam frequentando uma igreja. Because the power of God was on their lives. Porque o poder de Deus estava sobre suas vidas. Because they casted demons. Porque eles conseguiam expulsar demônios. And they did miracles. Eles operavam milagres. They used the name of Jesus. Eles usavam o nome de Jesus. But the motives of their hearts was not okay. Mas dentro do seu coração não estava tudo bem. So the fruit that they bear was not the fruit that God was looking for. Mas então os frutos que eles produziram não eram os frutos que Deus estava à procura. But I'm not going to talk about the fruits. I'm going to talk about one verb in that verse. Mas eu não vou estar focando em relação aos frutos. Eu quero falar sobre um verbo que tem nessa passagem. Jesus said, "Away from me, I never knew you." Jesus disse: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. And the verb is here in the past. O verbo, né, a sentença desse versículo está no passado. It's not present. Não estava presente. So Jesus was talking about the past. Jesus estava se referindo ao passado. He said, "I never knew you." Ele disse: eu nunca os conheci. Where in the Bible do you see the verb knowing for the first time? Você sabe na Bíblia onde tem o verbo, né, conhecer pela primeira vez? Onde? Conheceu Adão, sua mulher? It is found in Genesis. Está lá no livro de Gênesis. Adão, sua mulher? When Adam knew Eve. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. And we know that it is about intimacy. E todos nós sabemos que esse versículo está se referindo ao momento de intimidade. And this word is a Hebrew word that means intimate relationship. E esse versículo, né, o verbo conhecer, né, vem do hebreu, que significa intimidade. And when you are in intimacy, this kind of intimacy is an intimacy that produces fruit. Porque quando você está em relação de intimidade, em relação que produz frutos. In Genesis, it is said Adam knew Eve and they had their first child. Porque lá em Gênesis nós temos, né, esse mesmo verso que diz, né, Adão conheceu a Eva e então eles tiveram o seu primeiro filho. So the child was a fruit. Então esse filho foi o fruto, né, desse conhecimento. That's what Jesus is talking about here. É sobre isso que Jesus está falando nessa passagem. We bear good fruit when we are in intimacy with God. Nós produzimos frutos
quando nós estamos nessa relação de intimidade com Deus. Maybe today you are saying, my life is not like that. How about my life? Talvez você possa estar pensando aí, poxa, minha vida não está não estou vivendo minha vida dessa forma, e agora? God is saying, don't worry. Deus manda te dizer, não se preocupe, meu You filho. can start Glória a today. Deus. Você pode começar no dia de hoje. There is still time. Ainda há tempo. You can still prepare for it. Você ainda há tempo de se preparar para esse grande dia. And it is done step by step. E isso irá acontecer passo a passo. Because when you are with God, you have to take time. Porque quando você está se relacionando com Deus, isso leva tempo. And it is a daily relationship. É uma relação diária, dia após dia. It's not just once and you say, I know God today and it's done. Não é apenas você vai para a igreja um dia e falar, eu conheço Deus e não precisa fazer mais nada. But you have to come back again and come back again. Mas você precisa voltar nessa relação com Deus, voltar novamente mais vezes. I really love the verse that the passage that the pastor shared in the beginning in Psalm 15. Gostei bastante, do capítulo que o pastor leu no início, capítulo 15 de Salmos. And we're going to talk about that later. E eu vou falar daqui a pouco sobre esses salmos. But now I'm going to talk about this intimacy in another way. Agora eu quero falar sobre essa relação de intimidade de uma outra forma. So our objective today is to show you how to be in the intimacy with God. Então o nosso objetivo hoje, nessa noite, é ajudar a igreja a saber em como ter essa relação de intimidade com Deus. I'm going to do my part. I'm going to share to you what God puts in my heart. Eu vou fazer a minha parte, eu vou entregar a igreja que Deus colocou no meu coração. But after church, you are going to do your part. Mas depois disso, vocês também precisam fazer a parte de vocês. Because you are a partner of God. Porque vocês são parceiros de Deus. And you work together with God. Vocês trabalham juntamente com Deus. And when you go home, Quando vocês voltarem para suas casas, God is in your room and He's waiting for you. Deus estará lá em seu quarto e estará esperando por você falar com Ele. So don't leave Him there. Go and talk to Him. Então não hesite, irmãos. Vá lá e fale com Deus. Amen? Amém? Amen. Today I'm going to share a little bit about the tabernacle. E eu quero falar com a igreja, a gente ficar usando o exemplo do tabernáculo. We all know what the tabernacle is in the Old Testament. Todos nós sabemos que esse tabernáculo, se refere ao período do Velho Testamento. If you don't know it yet, just take note and when you arrive home, check it in your Bible. Se você ainda não teve, não sabe sobre esse tabernáculo, anote aí depois estude lá na sua casa. It's between Genesis and Revelation. Esse tabernáculo fala, tem a Bíblia de Gênesis até Apocalipse que fala sobre ele. You find it. Você encontrará ele falando sobre esse tabernáculo. This is in every passage of the Bible, God is reflecting a lot of things. Em todas as passagens da Bíblia, Deus está refletindo em quem Ele é. And there is someone that says that you can get 70 revelation in just one passage in the Bible. É possível você encontrar até mesmo 70 profecias, promessas em um versículo bíblico. So if you go home and you see it, I pray that you get another revelation. Então, se você for lá na sua casa, e ler novamente sobre o que eu vou pregar, com certeza Deus irá falar de uma nova forma com você. The Holy Spirit is going to do that. O Espírito Santo de Deus irá realizar isso. So just a reminder, the tabernacle has 3 parts. Então, só para lembrar a igreja, o tabernáculo do Velho Testamento tinha 3 partes. The first part is the court. Sacrifício. A primeira parte é o pátio. Second is the holy place. A segunda parte é o lugar santo. And the third part is the most holy place. E o terceiro lugar é o lugar do Santo dos Santos. Anyone remembers that? Estão lembrados disso, igreja? Amém. Amen. O Okay. livro de Obed So Edom que eu in the escrevi fala sobre court, isso. each Christian can be located in one of his parts. E nós podemos comparar, cada crente, como em uma parte desse tabernáculo.
And I will explain how. E eu vou explicar como. So in the court, there are the Christians who live only in the court. Existem crentes que apenas frequentam o pátio desse tabernáculo. Because they come every day and they wash themselves and they make sacrifices. Eles vêm até a igreja, né, comparando com o pátio, né, oferecem alguns sacrifícios, estão ali sempre por perto. And when they enter a little bit in the Mas não entra no Santo holy Santo. place, but they can't wait to go out. Eles até podem acessar o lugar santo, né, mas eles ficam só um pouco e já saem de lá. And they really love grace. Eles amam a graça de Deus, esses crentes. It's not that I don't love grace, Eu não estou dizendo que eu não amo a graça de Deus, but sometimes we think that the grace of God is to be trampled on our feet. mas muitas das vezes nós pensamos que a graça de Deus é algo que nós podemos se aproveitar, né, e usar dela à vontade. So the people in the court, As pessoas que estão frequentando esse pátio, we can say that these are the newborn Christians. nós podemos comparar com aquelas pessoas como os novos convertidos. They are babies, Eles são crianças, but they are supposed to grow. mas eles, né, estão ali prontos para crescer. They gave their life to Jesus, Eles entregaram já suas vidas a Deus, but they don't really read the Bible. mas eles ainda não costumam ler a Bíblia. They just come to church Eles só apenas frequentam a igreja. and they don't want to live their old life sometimes. Eles não querem abandonar algumas coisas que eles faziam antigamente. And they just think about what is fun and what is pleasant. E eles começam a dizer, né, o que eu posso fazer, o que eu vou deixar de fazer. And there are some people, for 10 years, they stay in the court. Existem crentes que por mais de 10 anos continuam frequentando apenas o pátio desse tabernáculo. But we need to move from there. It's not to stay there, but we just pass through there and we move on. Mas nós não podemos permanecer naquele lugar. Nós todos passamos por lá, mas isso não quer dizer que nós devemos parar nesse lugar. Existe algo mais além. Yeah, because there is more. Sempre há mais de Deus. Glória a Deus. So there is more in the holy place. Existe algo mais. Existe algo. Como que eu posso dizer para a igreja? Existe mais de Deus ainda, né, para se revelar. And the second part of the tabernacle is the holy place. Então, essa segunda parte do tabernáculo é o que nós chamamos de lugar santo. In this holy place, Nesse lugar santo, we find the presented bread nós encontramos lá o pão and also the candle. e também encontramos lá o candelabro. And the Christians that are in the holy place, Os crentes que estão nesse lugar santo they read the Word of God já são aqueles crentes que leem a palavra de Deus and they begin to be led by the Holy e Spirit que já começam a ser, né, guiados pelo Espírito Santo de Deus. because they have the Word Porque eles já têm essa palavra and the Spirit uses this Word to guide them. e o Espírito Santo de Deus usa essa palavra que eles estão lendo para guiar suas vidas. So there are some people who are in the holy place, Então, essas são as pessoas que estão no lugar santo. Glória a Deus. but all the items in the holy place are in silver. E nesse lugar santo, o tabernáculo, todos os utensílios eram de prata. And the Holy Spirit is the light that in the candle is the light in the holy place. Então, nesse candelabro, as luzes representam o Espírito Santo de Deus. And the Holy Spirit is the one leading. E o Espírito Santo de Deus é o que mantém essas luzes, essas velas acesas. And what I want to say about the silver, E agora eu quero falar sobre a prata. the silver, when you look at the silver, when you look at your face on the silver, Quando você olha, né, o seu reflexo na prata, you don't really see your face. você não vê ela perfeitamente. You just see some shape, but it's not precise. Você vê algumas formas, mas não é algo nada preciso. And here, the people who are there, they receive some revelation, but it's not still precise. As pessoas, né, os crentes que estão nesse lugar santo, né,
eles conseguem receber algumas revelações, mas ainda não faz muito sentido para elas. But they have this thirst to know more of God. Mas eles têm essa sede de conhecer mais de Deus, saber quem é. I don't know if you remember Peter. Não sei se vocês lembram de Pedro na Bíblia. Jesus said, "Who do you say I am?" Ele perguntou, né? Quem você diz que eu sou? And he said, "You are the Son of God." E ele disse, você é o Filho de Deus. And Jesus said, E Jesus disse, "This is not from man, but this is revealed from God to you." bem-aventurado vós, Pedro, porque isso não foi revelado por homens, mas foi revelado por Deus. So Peter received the revelation. Então Pedro, nesse momento, ele recebeu uma revelação de Deus. But just after that, Mas logo após esse momento, Jesus when repreendeu Jesus said, "I'm going to Satanás e die," Satanás. quando Jesus disse que eu irei morrer, he said, "No, you're not going to die." Pedro falou, não vou deixar o Senhor morrer, não. Peter was still in the holy place. Pedro estava nesse momento no lugar santo. So, if you are in the holy place today, Se você está no lugar santo nesse dia de hoje, there is more beyond that. mais ainda além disso, Glória a Deus. So, there is the most holy place. existe um lugar chamado que é o lugar santo dos santos. And this is accessible to everyone. E hoje ele é acessível a todos nós. Today it is. Nos dias de hoje até. In the time of the Old Testament, it wasn't. Na época do Velho Testamento isso não era possível, igreja. It was just the high priest who entered there, Somente o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar santo dos santos. and it's just once a year. E era apenas uma vez ao ano que ele podia entrar lá. And also, they put a rope on their belly in case they die if they have a sin in their life. E esse sumo sacerdote, eles amarravam uma corda para quando ele entrasse lá, porque caso ele morresse, se tivesse um pecado e morresse, para que as pessoas retirassem ele daquele lugar. But Jesus, if you remember what Jesus did on the cross, Mas não sei se vocês se lembram o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Hebrews says that Jesus took his blood through the tabernacle. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus, né, usou o seu sangue, né, e derramou sobre esse tabernáculo. And Jesus opened the most holy place for us. E que Jesus rasgou o véu, né, e nos deu acesso a esse Glória a lugar Deus. santo dos santos. So all of us here today, Então todos nós estamos aqui nessa noite. we can go to the most holy place. Hoje nós podemos ter acesso a esse lugar santo dos santos. This is the intimacy I'm talking about tonight. É sobre esse tipo de intimidade que eu estou pregando para a igreja nesta Glória noite. a Deus. In this most holy place, there are three things. E nesse lugar santo dos santos existem três coisas. I really love these three things. E eu gosto muito dessas três coisas que tem lá. And I really love to talk about it. Eu gosto muito de falar sobre essas três coisas. In the most holy place, there is the vase that contains the manna. No lugar santo dos santos você encontra, né, as vasilhas, né, com o maná. And the tables with the law that are written. Cajado, a vara de Arão, Pedras, né, os mandamentos, com os 10 mandamentos. as tábuas, And also the stick of Aaron E também o cajado de Arão, with the flowers. com também o maná, It is, O there maná. is flour on the. com maná, com flores. Yes. Com flores. And also, one thing that is very, very beautiful about this place, E uma coisa que é muito bonita também nesse lugar, you don't need a light because it's already light. você não precisa de luz, porque esse lugar já é iluminado. glória a Deus. So when you are in the most holy place, Então, quando você está nesse lugar santo dos santos, everything is clear. tudo está claro. And the revelations you receive are correct. A revelação que você recebe, ela é correta. The voice of God that you hear is precise. A Você voz compartilha, que você ouve de Deus, ela é bem transmitindo tudo, clara. depois compartilha. And you can just hold on this word and trust God. Você então pode tomar posse dessa palavra e confiar em Deus nesse momento. Because the vase of manna Porque essas vasilhas com maná represent the rema that you receive from God or the revelation. representa, né, a revelação que vem de Deus. And this kind of manna, we need to get it every day. E este maná é o maná que nós precisamos alimentar todos os dias.
I don't know if you remember also in the time of Moses. I really like Moses' story. Não sei se vocês se lembram, mas eu gosto muito de contar sobre a história de Moisés. When he was in the desert, Quando ele estava lá no deserto, and the people of Israel were hungry, e o povo de Israel estava com muita fome, and God gave the manna. Deus deu a eles o maná. So every day there is a manna for each day. E todos os dias que eles estiveram no deserto, Deus não deixou faltar o maná a eles. So when you get the manna today, Então, quando você recebe o maná no dia de hoje, you cannot keep it for tomorrow, você não pode guardar ele para amanhã, but you need to go and get for tomorrow. mas você deve ir no novo dia amanhã e receber um novo maná. That is a relationship. Isso é a relação com Deus. Because if you want to, from God, you get all the revelation you need. Querer Porque mais. se você se relacionar com Deus, receber toda a sua revelação no dia de hoje, For example, you get what you need for 1 week, por exemplo, você recebe uma revelação por uma semana, and you don't need to go to God anymore to get more things. você não precisa buscar a Deus de novo por mais coisas, por mais palavras. That's why God does not want that. É por isso que Deus revela a sua palavra a cada dia. So He gives every day so that you have a relationship with God. E Ele quer que seja dessa forma para que você se relacione diariamente com Ele. So the relationship with God is an appointment you have with God and you get your revelation. Então, o relacionamento com Deus, podemos dizer que é um compromisso que você assume de diariamente estar em contato com Ele. When you talk about appointment, Quando nós falamos de compromisso, it's a discipline. Discipline. nós estamos falando de disciplina. Because in an appointment you don't have to, if the person is important, you won't be late. Porque quando nós temos um compromisso com uma pessoa importante, nós não se atrasamos para esse compromisso. And you're going to put on your phone that you're going to meet the person. Você configura no seu celular o alarme lá, avisando que nesse tal dia você vai se encontrar com essa pessoa. I think many of us do that here. Eu acredito que muitos de nós fazemos isso. So, when Jesus taught us to pray, Então, quando Jesus nos diz que nós devemos orar, He said, "Give us today our daily bread." quando Jesus nos ensinou a orar, quando Ele deu a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou: dai a nós o pão de cada dia. It's not just physical bread. Não estamos falando apenas de um pão físico, Because in Matthew 4, verse 4, He said, porque em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: He said, "Man does not live with bread alone, but by every word from the mouth of God." a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Glória a Deus. Deus. The bread that we need Então, o pão que nós precisamos is this manna every day. é esse pão diário, a palavra de Deus. Aleluia. So we need the revelation from God every day. Então, nós precisamos da revelação de Deus todos os dias da nossa vida. If we don't eat, Se nós não comermos, we become weak. nós ficamos fracos. And if we don't give our spirit food, E se nós não alimentarmos o nosso espírito, we become weak as well. nós também ficamos fracos But espiritualmente. God wants a church that is strong. Mas Deus quer uma igreja forte. Because a church, when she prepares for the wedding, Porque, enquanto igreja, uma noiva, quando ela se prepara para o seu casamento, this kind of bread, this kind of bride, essa noiva, she eats the right things so that she can be beautiful. ela come as comidas corretas para estar saudável, para estar linda para esse dia. We can remember Ruth, she did that. Nós podemos nos lembrar de Ruth, ela fez isso. Ruth was like, she took a bath with milk. A Bíblia diz que ela tomou um banho de leite. And in Madagascar, milk is very, very expensive. Lá em Madagascar, esse tipo de banho ele é muito caro. So I cannot do that. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho condições de pagar por esse banho. But the milk is also like the Word of God. We should be in the Word of God and take a bath with the Word of God, if I can say. E esse banho de leite que Ruth tomou, a gente pode comparar com a palavra de Deus. Nós precisamos se banhar dessa palavra de Deus toda a nossa vida. So everything we do, we should have the Word of God with us.
para que tudo que nós fizermos, nós tenhamos a palavra de Deus nos direcionando. Wherever we turn to the left, the Word of God. Quando nós tomarmos uma decisão de ir para a esquerda, que seja através da palavra de Deus. In the right, the Word of God. Se eu for para a direita, que seja direcionado pela palavra de Deus. When you go up to the front, the Word of God. Se eu for para a frente, que seja através da palavra de Deus. Everything we do, always the Word of God. Em tudo que nós fizermos, temos que ter a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Let's talk about the tables of the law. Quero falar sobre essas tábuas das leis que tinha lá nesse lugar santo dos santos. So let's read Hebrews chapter 8, verse 10. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amen. Amém? So in the most holy place, Então, no Santo dos Santos, these are the people whose the Word of God is written in their hearts and in their minds. são as pessoas que têm a palavra de Deus escritas em sua mente e também em seu coração. That's what Hebrews says. É o que Hebreus diz. In the heart and in the mind. Gravadas no coração e na mente. The heart and the mind is in the soul of the person. Quando a Bíblia fala sobre o coração e a mente, está se referindo à alma das pessoas. Because God wants to save a church with a free dimension. Porque Deus quer salvar uma igreja, que tem essas três dimensões: The body, the soul, and the spirit. um corpo, uma alma e um espírito. So God wants to write His laws on our hearts and on our mind. E é por isso que Deus quer gravar, as suas leis em nossos corações e em nossas mentes. I don't know if you remember what I said in the beginning. Não sei se vocês se lembram o que eu disse no início. God cannot do something if we don't let Him do it. Deus não pode fazer algo se nós não determinarmos isso. He wants to do it, I'm telling you. Com certeza Ele quer fazer muitas coisas em nosso meio. Let's let Him do it. Então, permitamos que Ele faça essas coisas, realize essas coisas em nosso meio. Because a bride that gets prepared for the wedding, Porque uma noiva que se prepara para esse casamento, she listens to the groom every time. ela ouve, os conselhos do noivo a todo momento. Because they talk, Porque eles conversam, because she prepares her heart to be submitted to Him. porque ela prepara o seu coração para se submeter a Ele. So she prepares her heart to listen to Him all the time. Ela prepara o seu coração para ouvir, o que Ele tem a dizer a todo tempo. So that when they are married, it's not difficult for her to just follow. Porque quando eles casarem, não vai ser difícil para ela seguir, Ele. You understand what I mean? Você está entendendo o que estou dizendo? Amen. Now I'm talking about the stick of Aaron with the flowers. Então eu quero dizer para os irmãos também sobre esse cajado de Arão com as flores. The people in the most holy place, As pessoas que estão nesse lugar santo dos santos, which is the church that God is looking for, que é a igreja que Deus anseia ter, is a church that has the authority. é uma igreja que tem autoridade. Because this stick represents authority. Porque esse cajado representa autoridade. Because now, I don't know if you know the story of the church. Porque não sei se você conhece a história da igreja. I would like to tell a little bit about it. Eu vou contar apenas uma pequena parte. When all the disciples died, Após todos os discípulos de Jesus morrerem, there was like a silence. There were no miracles, nothing. Look, the gospel was not preached for a time. existia um tempo de escuridão onde deixou de existir milagres, onde a igreja se silenciou. And there was one person, E existia uma pessoa, I forgot his name, eu esqueci seu nome agora, but he created the Catholic Church. foi um dos idealizadores da igreja católica.
And he took some elements of the Christian faith. E ele pegou alguns dogmas da igreja cristã. I need to mention that this guy is not a disciple of Jesus, but a disciple of Satan. Eu tenho que mencionar que essa pessoa que fez isso não é um discípulo de Deus, né, de Jesus e sim de Satanás. So he took all the elements of the Christian faith, Ele pegou todos os dogmas da fé cristã, but he added some other things. mas também misturou com outras fés. So he created the religion. Então ele criou uma religião. So when people come to the church, Então quando as pessoas vêm até a igreja, there is a form of holiness, but it's not really holiness. existe uma aparência de santidade, mas não existia nada de santo ali. But the church at that time was not like the first church that Jesus created. Mas essa igreja se tornou uma igreja muito diferente da igreja primitiva que Jesus instituiu na terra. Because they did not do any miracles. Porque ali não existia mais milagres. They just come to church and they talk about philosophy. Eles apenas frequentavam a igreja e falavam sobre coisas humanas, filosofias humanas. And then they go home. E iam embora para sua casa. But the Word of God says that Mas a palavra de Deus diz the human wisdom que a sabedoria do homem is demonic wisdom. é uma sabedoria demoníaca. I think it's in James, or I don't remember the verse, but he says the wisdom of man is the wisdom from the demon, but it's only the wisdom of God that is real wisdom. Não lembro exatamente, mas se encontra no livro de Tiago, onde diz que a sabedoria do homem ela é limitada, né? Ela é humana, né? Que a única sabedoria real, verdadeira, é a que provém de Deus. But this is what this church did. They just take the elements of the Christian faith and they hid. They were taking out the power of God. E foi isso que essa igreja fez. Ela apenas começou, né, a pregar algo relacionado à sabedoria do homem e esqueceu da sabedoria que vinha de Deus. But thank God, Mas graças a Deus, there were people who made some reforms, existiam pessoas, né, que reformaram essa igreja. like Martin Luther. Dos exemplos é Martinho Lutero. He preached about having a relationship with God. Ele começou a pregar que nós precisamos se relacionar com esse Deus. And then after that, there were some other people who brought new elements to the church. Então, depois disso, existem outros movimentos, né, que começaram a reativar a igreja. And now today, E hoje, os dias cristãos, this first church is beginning to extend again. essa igreja primitiva que Deus instituiu está começando a renascer novamente. And we can see an apostolic reform right now in the church. Nós podemos ver isso nessa reforma apostólica que nós estamos vendo nos hoje. And what is beautiful is God is using young people to do it. E é muito lindo ver que Deus está usando até mesmo os jovens para realizar isso. The word says in Joel 2:28. A Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. I will ask Lucas to read. Eu vou pedir para o Lucas estar lendo. Será que nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne? E os jovens sonharão, terão visões, mistério? É isso mesmo, né? 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, os jovens sonharão, terão visões, falarão novas línguas. Glória a Deus, aleluia! Diz assim a palavra de Deus. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, O primeiro e os congresso que eu jovens preguei foi terão esse tempo. visões. Amen. Amém, igreja? So God right now is putting back the church that He instituted in Christ 2,000 years ago. E Deus, nós Glória a pedimos Deus. que Ele está restaurando essa igreja que Ele instituiu na terra 2000 anos atrás. And soon He's going to take the bride. E muito em breve Ele virá buscar essa Glória a igreja. Deus! So the bride that He's looking for is the bride from the most holy place. E a noiva que Cristo quer se encontrar é uma noiva que mora no lugar do Santo dos Santos. So the bride who has the revelation of God, É uma noiva que tem a revelação de Deus, who has the law written on their heart and their mind, uma noiva que tem, né, a lei de Deus
gravados em seu coração e sua mente. and use the authority. E uma igreja que faz o uso da autoridade que lhe foi designada. Amen. Amém. So, in this most holy place, this is the intimacy that God is looking for. E é nesse lugar dos santos, é o tipo de intimidade que Deus procura ter hoje com essa igreja. And what God desired from the beginning is this intimacy. O que Deus sempre desejou desde o início, né? Desde a criação do mundo, é ter esse tipo de intimidade com o homem. In the Old Testament, No Velho Testamento, God is always repeating so that they know that I am God. Deus frequentemente dizia ao seu povo, né? Saber que eu sou Deus. So the objective of God is for us to know that He is God. Então, né, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que nós saibamos de que Ele é Deus. So knowing, as we said, is knowing intimately. Então, conhecer, como nós aprendemos aqui no dia de hoje, é conhecer nesse nível de intimidade. Like Adam knew Eve. Da mesma forma que foi entre Adão e Eva. So it's you alone in your room with God. Então, vai ser você e Deus apenas sozinhos no seu quarto, fechado. No other person is interfering in the relationship. Ninguém mais, né, incomodando, interferindo nessa relação. Because intimacy is just two persons. Porque uma relação de intimidade só pode ter apenas duas pessoas. So this message is for you today. Então essa mensagem eu quero deixar para a igreja nesta noite. God wants a bride for His Son. Deus quer uma noiva para o seu filho. He wants a bride that is pure, Ele quer encontrar uma noiva pura, a bride that is sanctified. uma noiva que é santificada. It's the Word of God that sanctifies us. É importante sabermos que é a palavra de Deus que santifica nossas vidas. So I'm asking you today, Então eu quero perguntar a você nessa noite. you know where you are now, Você sabe aonde você está. but you can make something about it. E você pode mudar em relação a isso. So you can change things today. E você pode mudar, né, de onde você está no dia de hoje. One good news is you're not going to work alone, E uma boa notícia também para vocês é que vocês não irão fazer isso sozinhos. but the Holy Spirit is going to help you. Mas o Espírito Santo de Deus irá ajudar. Aleluia. He's with you. E Ele está com vocês. If you need Him to hold your hands, ask Him and He will do it. Se você precisa que o Espírito Santo pegue em suas mãos para te levar a um lugar mais profundo, peça a Ele. So go into this intimate place. Então o que eu pedi para a igreja procure ir nesse lugar de intimidade com Deus. To close, I would like to read the passage in Psalm 15. E para concluir essa mensagem, eu quero ler o versículo que se encontra em Salmos capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Salmos 15. Verso. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantenha a sua palavra mesmo quando decorando tudo. Que não empresta o seu Tem um outro que encaixa também que eu não lembro agora. nem aceita É suborno o 15, 24 e não lembro outro. Quem assim procede nunca será abalado. It's a little bit Lembrei weird o mano, when sei we lá, talk que about eu this vou- verse, but this has to do with authority. Tô com estudo de cantar, rapaz. This passage has to do with authority. Lembra o passo? Então, nós podemos comparar esse capítulo, né? Que a Bíblia está se referindo à autoridade. I would like to conclude the message with this message of authority as well. Então, eu quero concluir esta pregação falando sobre autoridade. Because I feel in my heart that God wants this church to have the authority of God. Porque eu sinto no meu coração que Deus quer que essa igreja seja uma igreja que tenha a sua autoridade. How to Aleluia. have the authority of God? Como ter essa autoridade que vem de Deus?
There is power and there is authority. Existe uma diferença entre poder e autoridade. Power, you get it from the relationship, from prayer. O poder nós conseguimos, através da oração. So when you are someone who prays a lot, you have the power. Então, se você é uma pessoa que ora bastante, você vai ter esse poder de Deus. But the authority is from the Word of God. Mas a autoridade ela provém da palavra de Deus. So the more you read the Word of God, então quanto mais você ler a palavra de Deus, the more you will get authority. Mais você terá essa autoridade que vem de Deus. So be the church with authority. Então seja essa igreja que tem a autoridade que vem de Deus. So when you look at your life, remember what the disciples did, this early church. Então quando vocês olharem para suas vidas, comparem, se lembrem o que os discípulos fizeram lá na igreja primitiva. What is good with God is that when you are thirsty, He can do something. Que nós podemos ver na vida dos discípulos que quando existe alguém sedento, Deus irá operar na algo. But if you are not thirsty, there is nothing to do about it. Mas se não existir ninguém sedento, nada irá acontecer. So the first is like the seed that you plant to get from God. Então essa sede é uma semente que você vai lançar nas mãos de Deus e irá colher os frutos. And He will fill you up when you are thirsty. E Ele irá regar você quando você irá suprir, a sua vida quando você estiver sedento. But there's also a condition for having the authority that I'm going to tell you. Mas existe uma condição para que você tenha essa autoridade e eu vou contar a vocês. I said earlier that God is submitted Himself under His word. Como eu disse, Deus ele se submete à sua palavra. And this is the reason why God's word has authority. E esse é o motivo porque a palavra de Deus ela tem autoridade. And if we submit to our own word, porque se nós submetermos a nossa própria palavra, God puts that authority in us as well. Deus irá colocar a sua autoridade também juntamente. Let me take an example. Eu vou dar à igreja um exemplo. For example, I say I'm going to come to one place at 5. Por exemplo, se eu dizer eu vou em tal determinado lugar às 5 horas, and if I come at 5:30, e se eu chegar lá nesse lugar às 5:30, it means that I lied. Isso significa que eu menti. And if you don't submit to your own word, mas se você não submeter a sua própria palavra, the powers and the spirits in the air won't submit to your word as well. As palavras, os poderes que operam nas regiões celestiais também não irão se submeter à sua palavra. They are going to just laugh at you. Eles vão apenas rir da sua cara. And they're going to mock you. Eles vão te importunar. This is just one key I'm sharing to you today. Respect what you have said. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, igreja, Respeitem, façam um bom uso dessa sua palavra. So don't be in a rush to make promises. Então, não corram ao fazer promessas a Deus. But just think about what you accept. Mas pense com calma antes de aceitar. And when you say yes, it will be a yes. Então, quando você dizer eu sou sim, será sim. When you say something, you do it. Então, quando você prometer algo, determinar algo, faça isso que você determinou em seu coração. I would like Lucas to read this word. Eu vou pedir para o Lucas estar lendo novamente. Verse 1 and verse 4. O versículo 1 e o versículo 4. The last part of the verse 4. A segunda parte do versículo 4. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando é prejudicado. So when you make a promise, então quando você prometer algo, even if you will lose your hand, mesmo que você for precisar perder sua mão, you have to do it. Você deve cumprir com sua palavra. If you don't release yourself yet. Se ainda você não
vamos dizer, não saiu daquele compromisso. So if you don't go out of the commitment, you need to do it even if you cut your 2 foot. Então, se você não, vamos dizer, ainda não se fez esse compromisso dessa sua palavra que você deu, né, talvez você pode até perder uma parte do seu corpo. I know it's hard the way I'm saying it, but Eu sei que pode até parecer difícil, né, pesado o que eu estou dizendo na igreja. it's just to give you an idea that our words are important. Mas é que eu quero que a igreja tenha consciência de que as nossas palavras elas são muito importantes. So let's be careful with our words. Então nossas palavras têm muitos poderes, então vamos tomar muito Glória a cuidado Deus. com elas. Amen? Amém, igreja? Because the most holy place is the sanctuary he's talking about here. Porque o lugar santo dos santos é o santuário que esse Salmo 15 está dizendo. So it has to do with authority. Então, para você entrar nesse lugar, você tem que ter autoridade. So let's take a time to pray. I know it's a lot of things to take up. Então, vamos estar orando nessa hora. Eu sei que é bastante coisa que eu trouxe nessa noite da igreja. But God has a lot of things in His heart, and He has just started. He will continue to give you words. Mas Deus tem muitas coisas em seu coração e Ele quer nos entregar. E o que Ele entregou nessa noite é apenas o início disso tudo. So let's stand up. Então, eu gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé nesse momento. Whatever you have retained today, Independente do que você tem mantido em seu coração no dia de hoje, put it in the hands of God eu peço nessa hora que você entregue tudo lá mão de Deus. and make a commitment. Think about it. Don't be in a rush. E não se apresse, né? Ao você entregar isso na mão de Deus. But God said that if someone wants to build a house, he sits and thinks what to do, and then he does it. A palavra de Deus diz que todo aquele que vai construir uma casa, antes ele senta, planeja de como isso irá acontecer. So I will ask you to close your eyes Então vou pedir para que a igreja nesse momento feche seus olhos and talk to God, whatever is in your heart. e converse com Deus, fale com Deus. Abra o seu coração a Deus nesse momento. So you have to speak. It's not just don't speak in your mind, Não fale, né, com as palavras que estão na sua mente. but open your mouth and speak the words. Mas eu quero que você abra sua boca e comece a declarar. Because if you don't speak from your mouth, Porque se você não falar, né, there are many things that go into your mind and they will distract you. muitas coisas podem vir na sua mente nesse momento e te distrair agora. Amen. Amém? Just pray, continue to pray. Então abra sua boca e comece a falar com Deus. And I'm going to pray for you as well. E eu vou estar orando aqui e eu quero que a igreja me acompanhe orando também. So, if you want to be the bride, Então se você deseja ser essa noiva, make new priorities. comece a ter prioridades na sua vida. If you want to correct some things in your life, Se existe algo que não está correto ainda na sua vida, make some plans comece a planejar nessa hora. and do it little by little. Comece a fazer, né, devagarmente, até você alcançar. You can do it step by step. Faça isso passo a passo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Grande Deus. Abençoe seu nome, Pai. O Senhor é fiel, Pai. Oh, Jesus. Continua abençoando, Pai. Tira a tua bênção, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Oh, Jesus, não nos deixa, Senhor, só ficar, Senhor, mas nos permita cada dia, Senhor, é Deus, nos assistimos a cada dia, a entrar no santo dos santos, Glória a Deus. no momento de comunhão, Aleluia. Senhor, para comermos do pão, para termos autoridade, para que a tua luz nos ilumine, Senhor. Oh, aleluia. Oh, glorificado e exaltado ao teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra. Tu és tremendo, Deus. Tu és
feliz. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Recebe as nossas orações, Senhor. Nós sabemos que Tu nos escutas, Senhor. Tu és aqui, Senhor, no meio de nós. Sempre escutando. Que as Tuas mãos podem salvar. Aquele que criou as orelhas pode escutar, pode ouvir. Aleluia. Pode nos salvar. Pastor Neitão, Deus abençoe, Neitão. Tu é uma benção, meu amigo. Se você precisa de uma oração, a equipe vai estar aqui na frente. Glória a Deus. E Aleluia. nós convidamos você para vir. Considere que esse como a água que moveu e que você tem que ir nessa água para ser curado. Louvado seja teu nome, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você tem qualquer doença, qualquer preocupação, se o coração de você foi quebrado, aceita para ser curado hoje. Aceita Jesus para você hoje. Ele pode fazer o que Ele disse que fará.
Isaías 18, ainda que nossos pecados sejam totalmente sujos, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Se quiserem ouvir, comereis o melhor nessa terra. É isso que Deus prometeu para nós. Perdemos o pecado, Ele pode nos purificar cada noite. Jesus vem, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Nós queremos agradecer você, pastor, e você, igreja, para receber nós neste lugar, que é um pouco longe da onde nós somos, mas se nós fizermos 10 mil quilômetros, 47 quilômetros não é nada comparado com 10 mil quilômetros. Então, nós agradecemos você, Deus abençoe você, seu ministério, e que Deus amplifica essa mensagem no coração de você para preparar a igreja para ser uma noiva que é pura, sem impureza, sem pecado, sem imperfeição. E Deus vai capacitar você, pastor. Ele vai dar esse maná de cada dia, porque é uma responsabilidade que é muito peso. Porque se Moisés deu esse maná e que depois ficou não bom, o povo vai tirar a barriga mal, não sei como dizer, mas o povo vai ser doente. Mas Deus vai capacitar você para dar um novo maná cada vez que você vai dar comida para as ovelhas. E a igreja também. Um alimento você novo. Você tem um pastor e o trabalho dele é muito difícil. E vocês vão orar por ele cada dia, porque ele é um pai que cuida de você, um pastor que cuida das ovelhas, e Jesus vai usar ele para fazer de vocês esta noiva. Glória a Deus. E ele também faz parte da noiva. Amém. E agradecemos vocês por receber nós, e Deus abençoe vocês tudo. E temos também, como eu disse no começo, para fazer essa viagem, a passagem de uma pessoa é $2.000, que em Madagascar é 2 anos de salário.
E foi um desafio para vir aqui, mas nós só mantemos essa palavra de Deus para vir aqui. Não importa como, mas nós estamos aqui. E nós precisamos a ajuda da igreja, do corpo do Cristo, para continuar essa missão. Nós temos ainda 2 semanas aqui em Tatuí, depois 2 semanas em Rio de Janeiro. E se você tem um coração de apoiar essa visão para formar a igreja, para formar o corpo do Cristo, para preparar a igreja para ser uma nova noiva, fique à vontade, ajude nós. Nós temos um CD do grupo e também artesanatos, porque esses artesanatos representam Madagascar, da onde nós somos. E